Meus queridos, muito boa noite. Graças a Deus estamos mais uma vez com você. Esta noite estou só eu e a técnica aqui. O Wagner e o Pedro estão ali no estúdio. E você que está aí nos acompanhando, eu dou graças a Deus pela sua vida, pela sua fidelidade, pelo fato de que você está aqui nos acompanhando. Hoje, um pouquinho mais breve a nossa transmissão, porque eu estou sozinho aqui. Outros colaboradores não puderam estar, mas Deus está conosco e isso é o que importa. Eu queria começar orando, fazer uma oração de gratidão a Deus pela minha vida, pela sua vida, e pedir a bênção do Senhor sobre este momento em que estaremos juntos, meditando brevemente aqui na palavra de Deus. Paizinho querido, muito obrigado, Senhor meu Deus, por esse dia que Tu nos deste, Senhor. Por mais essa semana que já se iniciou e que Tu tens conduzido, Senhor Deus, a nossa vida. Te damos graças ao Pai bendito pela oportunidade e o privilégio que temos, Senhor, de estarmos juntos com nossos irmãos nessa transmissão, alcançando os lares, alcançando, Senhor Deus, as casas dos nossos irmãos com esta meditação da Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo, Senhor Deus, nos edifique nesta noite e fale aos nossos corações. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos, amém. Eu gostaria de intitular a nossa meditação nesta noite, Crer nos torna livres. É um versículo que tem sido muito citado ultimamente, aquele, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, inclusive o nosso presidente gosta desse versículo, mas eu gostaria de começar essa meditação, apesar do tema de Crer nos torna livre, com Colossenses capítulo 3. Eu queria ler o primeiro e o segundo versículo do capítulo 3 de Colossenses para a nossa meditação nesta noite. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Aleluia. Esse é o convite da palavra de Deus para mim e para você nessa noite. Onde estamos colocando o nosso foco? Onde estamos colocando a nossa esperança? E aí eu lembrei, queridos, de uma pergunta que certa vez fizeram para o irmão André, fundador de Portas Abertas. Perguntaram para ele, irmão André, por que é que os ditadores, por que é que os sistemas ditatoriais, os sistemas comunistas e outros sistemas totalitários têm tanto medo da Bíblia, têm tanto medo do cristianismo, têm tanto medo do cristão? E a resposta dele foi muito interessante. Sinceramente, eu gostaria de dizer que eu me surpreendi com a resposta dele, que ele disse assim: o que acontece é que quando nós conhecemos a Cristo, quando nós somos libertos pela palavra de Deus, quando nós recebemos a Cristo na nossa vida, nós temos um outro Senhor, nós temos um novo Senhor. É o mesmo que aconteceu com os discípulos lá na época do Império Romano. O Império Romano descobriu que os discípulos tinham um outro Senhor, um outro Kyrios, um outro Curios. Ou seja, eles não respondiam mais ao senhorio de César. Então, todas as autoridades totalitárias no mundo geralmente percebem muito rapidamente, já entenderam que o cristão, ele tem um outro Senhor. Nós servimos a um outro Senhor. Nós somos súditos de um outro reino. Nós somos cidadãos de uma outra pátria. E é por isso que o cristão, é por isso que a Bíblia, é por isso que o cristianismo incomoda tanta gente. Porque as pessoas que querem ter controle sobre a sua vida, controle sobre o seu destino, controle sobre o que você pensa, o que você faz, o que você diz, percebem que não tem domínio sobre você, porque você está sob a autoridade de um outro Senhor. E isso, querido, nos torna livres. Livres mesmo que estejamos na prisão, livres mesmo que estejamos na cadeia, livres mesmo que estejamos acorrentados. É por isso que o apóstolo Paulo se sentia livre.
mesmo estando em cadeias, mesmo estando em prisão, ele se sentia um homem livre, porque ele servia ao Senhor que nos deu a plena liberdade. E verdadeiramente, quando nós servimos a Cristo, nós somos livres. Portanto, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Portanto, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O versículo que eu falei, tem sido citado pelo nosso presidente, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a verdade é Cristo. Se o Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia. Mas o que é ser livre, né? De fato, como eu falei, Paulo, mesmo na cadeia, se sentia livre. Mesmo em prisões, se sentia livre. Nossos irmãos que estão vivendo em países onde há perseguição, onde há todo tipo de restrição possível ao exercício da fé, apesar de tudo isso, também se sentem livres. O que é essa liberdade, queridos? Não é simplesmente uma liberdade de ir e vir, não é simplesmente uma liberdade de expressão, não é simplesmente uma liberdade civil, mas uma liberdade que vem de dentro, uma liberdade do nosso espírito, uma libertação da nossa mente, livre de cadeias ideológicas, livre de pensamentos suicidas, livre de sentimentos amargurados, livre de tudo aquilo que nos aprisiona em nossa própria alma, em nossa própria emocionalidade, mas principalmente livre das amarras de Satanás sobre a nossa vida, verdadeiramente livres. E isso é maravilhoso, amados. Somente uma pessoa que já experimentou o que é uma prisão, a prisão do pecado, a escravidão do pecado, e experimenta uma vida em Cristo Jesus, pode aquilatar, pode avaliar o que é verdadeiramente ser livre. E isso só se consegue, isso só se atinge, isso só se alcança quando essa liberdade é de fato uma liberdade dada por Cristo, a liberdade que vem do conhecimento da palavra de Deus e da aceitação de Jesus como Senhor da nossa vida. Nós somos chamados a ser servos de um Senhor que nos faz livres. Isso parece até uma contradição, porque servo e escravo são sinônimos, mas é verdadeiramente isso. Nós somos escravos, nós somos servos de um Senhor que nos faz livres. Aleluia. Somente esse conhecimento da palavra de Deus, somente o fato de nós escolhermos vivermos sob a tutela da palavra de Deus e vivermos sob o domínio desse Senhor que é Cristo Jesus, é que nos faz verdadeiramente ser livres. E aí Paulo fala a Timóteo, na segunda carta a Timóteo, no capítulo 2, versículo 9, ele fala dessa liberdade, que mesmo em prisões, ele pode ser livre. Não sei se vai ser possível exibir para você que nos acompanha, mas eu vou ler aqui para você. Por esse evangelho sofro aflições e até prisões, como um criminoso. Mas a palavra de Deus, contudo a palavra de Deus não está presa, né? Pelo que sofro a ponto de estar preso como criminoso, contudo a palavra de Deus não está presa. A palavra de Deus, ela não só é libertadora, como a palavra de Deus é livre. E o apóstolo Paulo estava aqui dizendo que o evangelho continuava livre para circular, livre para libertar as pessoas, apesar de toda a perseguição, de toda a opressão, de toda a oposição que havia por meio do Império Romano contra ele, contra seus companheiros, contra a igreja, contra a palavra de Deus. A palavra de Deus continua livre. Então, queridos, mesmo que você esteja passando por lutas e privações, mesmo que você esteja passando por perseguições, mesmo que forças do mal se levantem contra a igreja, contra a palavra de Deus, contra os princípios do Evangelho, a palavra de Deus continua livre e libertadora para a minha vida e para a sua vida. Então, querido, quando nós pensamos no céu, quando nós focamos no céu, nós nos livramos das amarras que esse mundo nos traz. Quando nós temos a nossa mente no céu, todos aqueles que têm como a sua pátria o céu,
está livre dos males da era presente. Nós estamos livres das amarras que nos seguram nessa era presente. Livres para adorar, queridos. Livres para amar, para assistir, para cuidar. Livres para testemunhar. Esse, de fato, é o nosso lema. Nós somos templo do Espírito Santo e queremos inspirar pessoas a se tornarem templos do Espírito Santo, livres para adorar, livres para exaltar esse Deus que tudo criou e que cuida de nós, livres para exaltar, adorar esse Deus que é digno de toda honra e de toda adoração. E isso só é possível, querido, quando nós somos libertos pela palavra de Deus, quando nós não estamos preocupados com a nossa vidinha mesquinha daqui, quando nós, por mais que estejamos passando por lutas neste mundo, não estamos com os nossos olhos nas nossas aflições, nos nossos problemas, nas nossas dificuldades, em todas as pequenas coisas que nos cercam neste mundo e que parecem grandes aos nossos olhos, mas quando nós estamos com os olhos fitos no céu, nós somos livres para adorar, porque essas coisas, por mais que nos perturbem, por mais que nos atinjam, elas não são capazes de tirar de nós a liberdade, a alegria e o direito de adorar ao Senhor. Livres para amar, queridos, porque por mais que as pessoas se oponham, por mais que o mundo se oponha, por mais que nós tenhamos inimigos contra nós, por mais que as dificuldades da vida tentem nos afastar do nosso irmão, nós entendemos que é servindo o nosso irmão que nós servimos a Deus. Nós entendemos que é amando o nosso irmão que nós amamos a Deus. Nós entendemos que é assistindo o nosso irmão que nós estamos fazendo acontecer o reino de Deus. Por isso, uma família para amar, uma família para cuidar, uma família para ser assistida e para assistir. Nós estamos livres para amar, livres para cuidar, porque nossos olhos estão no céu. A nossa herança está no céu. A nossa pátria é o céu. O nosso destino é o céu. O nosso foco é o céu. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, todas essas coisas que nos atingem no dia a dia, podem até nos esfriar um pouco, podem até nos fazer tristes, podem até nos trazer dor e aflição, mas não nos impedirão de fazermos acontecer o reino de Deus, de amarmos, de cuidarmos, de estarmos assistindo aqueles que representam a família de Deus na terra. E livres para testemunhar, livres para falar deste amor de Deus, livres para levar esta palavra a tempo e fora de tempo, como diz Paulo a Timóteo, porque a palavra não está presa, a palavra nos traz essa liberdade e a palavra nunca vai estar presa. E mais, esta palavra gera, esta palavra produz vida por onde quer que passe. E assim, por onde quer que passemos também, pelo fato de que estamos levando a palavra de Deus, pelo fato de que estamos sendo conduzidos pela palavra de Deus, pelo fato de que estamos focados, orientados, alicerçados na palavra de Deus, por onde passamos também nós produzimos vida, nós levamos vidas. Portanto, queridos, estamos livres para nos doar integralmente ao reino de Deus, para nos doar integralmente e sem reservas ao nosso Senhor, para nos doar integralmente e sem reservas ao nosso irmão, à nossa comunidade, pois todas as coisas reputamos por perda, como diz Paulo, não são importantes, se tornaram irrelevantes diante da glória que está nos reservada, diante da excelência deste Evangelho, diante da excelência dessa liberdade que recebemos de Cristo Jesus, porque crer no céu, porque esperar o céu nos torna de fato verdadeiramente livres. E assim, como nós temos à nossa frente, como os nossos olhos estão fitos, não nessa cidade aqui, e não nas coisas que perecem, mas está fita na cidade celestial, os nossos olhos estão fitos nas coisas lá de cima, então verdadeiramente nós podemos ter essa liberdade que nos traz essa esperança da eternidade. Portanto, eu e você, que já fomos ressuscitados com Cristo, devemos buscar as coisas que são de cima, devemos focar nas coisas que são de cima, devemos olhar
para onde está Cristo assentado à direita de Deus, pensando nas coisas que são do alto e não nas que são terrenas, porque as que são terrenas são passageiras, são temporárias, são traiçoeiras, são perecíveis, mas as que estão no alto, as que são lá de cima, elas são eternas e elas trazem segurança para a nossa vida. A minha segurança não está nos meus investimentos, não está nos meus bens, não está no meu emprego, não está na minha educação, na minha capacitação educacional. Não, a minha segurança está no fato de que eu tenho por herança a cidade celestial onde Cristo está, aguardando o momento de vir buscar a sua igreja. Portanto, queridos, crer em Jesus, viver segundo a palavra de Deus, ter a nossa pátria celestial no céu, nos dá segurança, nos dá liberdade. Portanto, sejamos e exercitemos essa liberdade que Cristo nos deu. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu lar. Eu quero orar com você mais uma vez, agora orar pela nossa nação, porque, assim, politicamente falando, nós estamos num momento extremamente delicado na nossa nação, mas uma vez que nós sabemos que o nosso Senhor não é humano, não é um ser humano, não é um presidente, não é uma autoridade humana, mas nós sabemos que o nosso Senhor é Jesus Cristo, nós sabemos que a nossa vida está escondida em Deus e nós não vamos nos preocupar com o futuro, mas nós devemos não nos preocupar, mas nos importar com o futuro da nossa nação. Não preocupar, porque eu sei que Deus cuida da nossa vida, da nossa família, do nosso futuro, mas nós devemos nos importar com o que está acontecendo na nossa nação, com o que está acontecendo no nosso país, e nós devemos orar pelas nossas autoridades, pela nossa nação, para que ela possa prosperar, prosseguir e continuar tendo, inclusive, a liberdade civil, a liberdade religiosa, a liberdade de expressão, que é tão carente, tão cara às nossas vidas. Mas se isso não vier, se isso não continuar, nós cremos num Deus que nos traz e nos garante uma liberdade que está acima de tudo isso. Oremos, portanto. Paizinho querido, nós te damos graças por esse momento precioso, embora breve, que tu nos deste, de estar adentrando a casa dos nossos irmãos com esta palavra. Nós agradecemos pela tua palavra, que é enriquecedora, que vem nos consolar e nos fortalecer. E queremos, Senhor Deus, com base na tua palavra que nos orienta a orarmos pelas nossas autoridades. Queremos orar pela nossa nação. Pedir, Senhor Deus, pela paz no nosso país. Pedir, Senhor Deus, pela fortaleza das nossas instituições. Pedir, ó Deus querido, que as nossas autoridades sejam guiadas por Ti. Que o futuro da nossa nação seja guiado por Ti. Que Tu venha, Senhor Deus, continuar preservando e até ampliando, Senhor Deus, as liberdades civis na nossa nação. Que haja liberdade de imprensa, liberdade de comunicação, de expressão, liberdade religiosa, que não seja apenas uma falácia, que não seja apenas palavras de ordem, Senhor, mas liberdade de fato, democracia de fato, que a nossa nação possa desfrutar disso, Senhor. E nós sabemos que só Tu, Senhor, podes garantir isso. Que só Tu, Senhor Deus, é aquele Deus que tem autoridade para colocar reis e tirar reis e dirigir o futuro das nações, e só Tu, Senhor, conhece o futuro de cada país, de cada nação, e só Tu tens o controle sobre todas as coisas, Senhor. Portanto, aqui está a nossa vida, e nós colocamos diante de Ti, Senhor Deus, a vida das nossas autoridades, a vida do nosso país, para que Tu continue abençoando e conduzindo, Senhor. Eu também apresento, Senhor meu Deus, os nossos irmãos que estão enfermos. Peço por saúde para cada um deles, Senhor Deus, aqueles que estão nos acompanhando, aqueles que não puderam estar aqui conosco, mas que Tu conheces, Senhor, o nome de cada um. Eu coloco, Senhor Deus, em Tuas mãos este pedido, pedindo pela saúde dos meus irmãos, das minhas irmãs. Também, Senhor meu Deus, eu peço uma continuidade, uma semana abençoada para toda a Tua comunidade Betel, para toda esta igreja e para Tua noiva na terra, Senhor, que Tu continue nos dando uma semana abençoada a cada um de nós, meu Deus, a cada família, a cada lar, que haja paz, que haja alegria, que haja liberdade em cada vida, em cada coração, em cada lar. Nós Te pedimos e agradecemos, Paizinho querido, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Muito obrigado por nos acompanhar. No próximo final de semana, nós continuamos com as nossas atividades aqui, presencialmente aqui neste espaço, às 18h30 nós teremos o DIP, Domingo da Igreja Perseguida,
temos um convidado que vai estar conosco aqui, missionário lá na África, que vai nos trazer um pouco sobre a experiência dele, para que nós possamos conhecer alguém que vivencia de fato ali as coisas ali na África. E eu espero que você esteja conosco aqui para orarmos junto pelos nossos irmãos, por essa parte da igreja que sofre perseguição muito mais do que qualquer um de nós. Amém? Esteja conosco, portanto, no próximo domingo às 18h30, também na Escola Bíblica Dominical, no próximo domingo pela manhã, lá no Espaço Betel, 8h45, nós teremos a primeira lição de um novo currículo da Escola Dominical e espero que você esteja lá. Será uma classe de abertura que será dada pelo pastor Botelho, classe única. Espero que você esteja lá e seja edificado. Amém? Pai do Senhor a todos, uma boa noite.